paz, o anúncio do Senhor, o anúncio da paixão, seguido de um fato um tanto mirabolante dentre os milagres de Nosso Senhor. Jesus começa dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram tristes. Ou seja, a música de fundo do relato é o sacrifício do Senhor, é a paixão do Senhor, é a cruz do Senhor. Então eles chegam a Cafarnaum. E os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. A prontidão dessa resposta chega a ser impressionante, porque mostra a retidão de Cristo, de quem realmente cumpre toda a justiça. Ele paga. Pedro não hesitou. Ele simplesmente declarou que o Senhor paga o imposto do templo. Possivelmente, esse texto é uma resposta ao ataque que se fazia aos cristãos de que eles não cumpriam a lei da Torá, aquilo que Deus determinara através de Moisés. As primeiras comunidades cristãs ainda estavam, por assim dizer, sob o jugo do judaísmo. E, portanto, essas polêmicas existiam e eles precisavam responder a elas. Por exemplo, diziam: olha, ele não pode ser o Messias porque o Messias não desobedece à Torá. O Messias não pode desobedecer à lei de Moisés. Então, os cristãos dizem a verdade. O Messias não pode desobedecer à lei de Moisés. Então, aqui está, por exemplo, uma das provas de que ele obedece à lei de Moisés, de que ele cumpriu a obrigação de pagar o imposto no templo. Mas, a isso acrescenta-se um significado alegórico. Porque, ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos estão livres. Ou seja, ele está livre de pagar o imposto do templo. Mas esse pagamento também tem um sentido alegórico. Pagar o imposto do templo, sustentar o sacrifício no templo de Jerusalém, as oblações, o ofício sacerdotal e tudo isso, diz respeito a uma prefiguração. Ou seja, todos aqueles sacrifícios não podiam apagar os pecados e purificar as nossas consciências mortas. Todos aqueles sacrifícios eram inúteis para pagar a nossa dívida com Deus. Mas Jesus não tinha pecado. Ele é o próprio Deus encarnado, ele não tem pecado. Ele está livre. Mas ele diz: para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, um estáter. Pega então a moeda, aliás, uma didracma, né? Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por mim e por ti. Ou seja, aqui nós temos a imagem da redenção. Quando o Senhor oferece a sua vida na cruz, ele oferece ao Pai
a sua obediência no lugar da nossa desobediência. Porém, como aquilo não é necessário para ele não tem pecado algum a expiar, logo, a superabundância, a didracma, não é uma dracma, são 2 dracmas, a superabundância do seu sacrifício, que excede, inclusive, o pecado do mundo inteiro, é generosamente aplicada a cada um de nós que cremos em Cristo. Ou seja, ele não precisa receber nada do Pai. Ele pode distribuir livremente a quem crê nele, que na verdade, nós sim, nós precisamos pagar o imposto. Ele não, mas nós precisamos. Ele pagou, obedecendo em nosso lugar, mas merecendo muito mais do que a sua obediência estrita exigiria. Como isso tudo nos ajuda a confiar no nosso Salvador, a termos os nossos olhos voltados a Cristo, a sua cruz, e entendermos que a redenção não é uma brincadeira. Nós estamos falando da morte de um Deus que se encarnou para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Um Deus que desceu à profundeza do mar. O mar é um símbolo nas Escrituras da destruição, do pecado, da aniquilação. Por exemplo, o profeta Amós fala que, se não me engano, Amós, que Deus vai jogar os nossos pecados no fundo do mar. Ou seja, para que nós não nos lembremos e para que ele não se lembre mais deles. Assim como as águas do dilúvio sepultaram o pecado, assim como as águas do batismo são, por assim dizer, a sepultura do nosso velho homem. Peçamos ao Senhor que nós não joguemos o preço do seu sacrifício fora. O autor da carta aos Hebreus fala sobre isso, quando diz que aqueles que rejeitaram este sacrifício de valor infinito, que deram as costas a Cristo crucificado, esses já não têm mais a nada e a ninguém a quem apelar. Que nós não sejamos destes, mas que reconheçamos o valor infinito daquilo que Cristo fez por nós, dependendo da graça dele, e, mais do que isso, pedindo-lhe para que ele mesmo, pelo efeito da sua morte e da sua cruz, possa nos santificar, a fim de que nós sejamos frutos dignos do seu sacrifício.